sei que aqui nós dispomos do telão, mas sempre é bom lermos a Bíblia, principalmente numa oportunidade como esta. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 11. Glórias a Deus. Já ouvimos nesta noite palavras do céu, louvores do céu, e estamos agradecidos a Deus por todas as coisas nesta noite que Ele nos tem dado. Todos encontraram? Digam amém. Leiamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Digam amém. Nós temos um tema para nossa palavra da noite, e está aí no telão: Este deserto não dura para sempre. Você acredita nisso, irmão? Pastor, eu estou passando pelo deserto, mas Deus me manda te dizer nesta noite: este deserto não dura para sempre. Glória a Deus. Posso ouvir glória a Deus aqui, meus irmãos? Escute bem isso. Primeira coisa que eu quero vos dizer é que não podemos confundir castigo com prova. Deus não estava castigando Jesus. Deus estava sim provando Jesus. E é fato, irmãos, que Deus prova a nossa fé. Quando você abre a sua Bíblia em Deuteronômio, depois você volta aqui em Mateus 4, é o ponto de partida. Deuteronômio capítulo 8 e o versículo 2 tem uma palavra contundente para mim e para você, para a gente entender o porquê muitas vezes Deus nos leva para o deserto. E te lembrarás
de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante esses 40 anos no deserto. A fim de te humilhar e te provar. Tem aqueles que Deus leva para o deserto para humilhar. Está muito exaltado. E a nossa geração hoje é uma geração que não se prostra, que não se rende. A nossa geração é a geração dos exaltados. Aí Deus nos leva para o deserto para nos humilhar, mas também Ele leva para provar, para saber o que está dentro do teu coração e se você está disposto a guardar os seus mandamentos ou não. Então escute bem isto. Isso é fato. Ninguém chega à terra prometida se não passar pelo deserto. Vou recapitular. Ninguém chega à terra prometida se não passar pelo deserto. Eu fico pensando alguns aí que eu vou para o céu, eu vou para o céu. Ô meu irmão, ir para o céu não é impossível, mas não é tão fácil assim não. Você nunca leu que o reino de Deus é tomado à força? Frouxo não entra lá, gente mole não entra lá, capengando. Como é que você está, irmã? Para ser sincero, a coisa não está boa não. Ele nunca está bem. O céu não é lugar de frouxo. E a Bíblia diz: se tu mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. É por isso que João disse, e desde agora, emprega força para entrar nele, para entrar no reino de Deus. Você tem que empregar força. Você não pode ser mole. Vem a luta, você desanima. Vem a luta, você foge da igreja. Não adianta, estou orando, mas quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Deus não está ouvindo as minhas orações. E você se desvia. Mas a luta veio para te testar. A luta veio para te provar. A luta veio para saber o que está no seu coração. Se você busca a Deus com interesses das bênçãos, ou se adora Ele porque Ele é Deus na tua vida. Agora escute bem isso. Existem 3 tipos de deserto. Quantos 3? 3 tipos de deserto. O primeiro é o deserto que você entra por conta própria, né? É o deserto da precipitação. Tem muita gente precipitada, aí faz coisa que não deve, excede nos gastos, aí chega a fatura do cartão e ele não tem dinheiro, o diabo está furioso. Que diabo está furioso, meu irmão? Tu comeu demais lá no McDonald's, aleluia. Tu não aguentou de ver o vestido, o sapato novo, minha irmã, quando chegou lá na loja, foi lá no Brás, comprou tudo que tinha direito. O diabo está furioso comigo. Mas o que é, irmão? Meu cartão de crédito, olha, eu não tenho dinheiro para pagar. Isso não é o diabo não, é falta de administração. Não é o diabo não. Sabe que eu conheço uma historinha que diz que uma certa feita encontraram o diabo num caminho, com um saco nas costas, triste, cabisbaixo, descontente. Aí alguém, e aí diabo, mas por que você está tão triste assim, rapaz? Eu nunca te vi triste assim. É os crentes. Tudo que acontece errado, eles jogam a culpa em mim. Tudo que acontece errado com eles, eles jogam a culpa de mim. Nem tudo é o diabo, muitas vezes é você que é precipitado. Tem gente que faz coisa que não deve e depois vai culpabilizar o diabo. Então,
Primeiro tipo de deserto é o deserto que você entra pela sua precipitação. O segundo deserto é o deserto que o próprio diabo te leva. O diabo fica furioso, raivoso contigo. Você está servindo o Deus vivo, o Deus poderoso. O diabo vê você saindo da tua casa e vindo para a igreja adorar o Deus vivo. E quantas ciladas, muitas vezes, o diabo prepara contra mim e você. Por quê? Porque ele sabe que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Aí o diabo nos leva para o deserto, muitas vezes da calúnia, da perseguição, pessoas da sua própria casa, da sua própria família, não te entende. Você é injuriado injustamente, você é perseguido. Tudo provocação de Satanás. Mas preste atenção, se você for fiel, Deus será contigo. A Bíblia diz assim: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Não é você que tem que fugir do diabo, não. Ele vai fugir de você. Então tem deserto que o homem entra por conta própria, mas tem deserto que o diabo nos leva até ele. O terceiro tipo de deserto é o deserto que Deus nos leva. Mas para que Deus nos leva para o deserto? Para nos provar. Para que Deus nos leva para o deserto? Para provar para nós que sem Ele nós não somos nada. Estudando essa palavra, eu pude entender o seguinte, irmão, que tem muita gente que às vezes amaldiçoa o deserto que ele está vivendo. Não sabe que aquilo é um período de aprendizado para ele. Por exemplo, deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Vou recapitular. Deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. Porque lá não vai estar ninguém com você. Teu vizinho não vai estar lá, teu parente não vai estar lá, seus amigos não vão estar lá para te socorrer. Deserto é deserto, não tem padaria, não tem supermercado, não tem ar-condicionado. Só tem aquele calor castigante de 48, 50 graus ao meio-dia. E à noite, 10 graus abaixo de zero. Terrível. Mas deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. Outro sim, deserto é lugar de intimidade. Aleluia. Porque estando no deserto, você vai se jogar aos pés de Cristo. Você vai se prostrar diante do teu Deus e Ele te dará vitória. Deserto é lugar de intimidade. Outro sim, deserto é lugar onde Deus se fortalece. Alguém pensa que o deserto, que muitas vezes Deus nos leva nos desertos desta vida, é para matar a gente. Não. É para curar. É para fazer você aprender e crescer, ser moldado dentro da vontade de Deus. Deserto te fortalece. Quando Saul se levantou contra Elias, ou melhor, Davi, a Bíblia diz que Deus levou Davi para onde? Para o deserto. Para o deserto. Ele foi, entrou numa caverna lá da Judéia, caverna de Adulão, e Davi esteve lá no deserto, na presença de Deus. Mas eu aprendi também que deserto é lugar de provisão. O que aconteceu com o povo de Israel na peregrinação durante os 40 anos? Deus deixou faltar alguma coisa?
Não. Olha para cá, a Bíblia diz, irmão, que o sapato deles, eles andaram 40 anos com o mesmo sapato, não gastou sequer a sola do sapato, sempre o sapato estava novinho, aleluia, andaram com a mesma roupa, a roupa não ficou rota, rasgada, não, sabe o que é isso, irmão? Deus sempre tem um novo para mim e para você, mesmo estando no deserto, Deus cuidará de ti. Mesmo estando no deserto, Deus vai mandar a provisão para mim e para você. Agora escute bem isto. A cena do conflito, nesse texto que nós lemos aqui, um deserto. O propósito do conflito, da parte de Satanás, tentar, pelo lado de Deus, provar. E a Bíblia diz aqui, quem foi que levou Jesus para o deserto? Olha o que diz o verso de número 1 da leitura de Mateus 4. Então, eu quero até explicar essa palavra então, porque essa palavra então está subsequente. O que se entende aqui? O capítulo anterior mostra o batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista. E a Bíblia diz que quando Jesus se levantou da água, a Bíblia diz que os céus se abriram e uma voz desceu. E a voz dizia: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Mas o que Jesus falou? Esse é o meu filho amado. Mas filho amado ele leva para o deserto? Filho amado, a quem me comprazo, ele leva para o deserto? Olha para cá, não é porque você é amado de Deus, não é porque você ora, porque você jejua, porque você é um crente dizimista fiel, que muitas vezes você não vai passar pelo deserto. Olha de quem nós estamos falando. O próprio céu testificou de Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Mas agora, você vai ver no capítulo 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo diabo. Pelo diabo? Por quem? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito. Não foi o diabo que conduziu Jesus no deserto, foi o Espírito Santo. Olha para cá, esta luta que você está enfrentando, não foi o diabo que conduziu você nela, não. Pastor, eu não estou aguentando mais, pastor. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Não estou aguentando mais. Olha para cá, não foi Satanás que te levou a esta luta. Não foi, foi Deus. Mas para quê? Para te provar, para te testar. Mas gente, Jesus precisava ser provado? Sim, para provar para nós que mesmo nas nossas tentações contra Satanás, se a gente tiver em oração e jejum, nós poderemos vencer Satanás. Mas olha para cá, se a gente tiver em oração e jejum. Jesus aqui nos deixou o exemplo, e é lindo esta palavra. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Não foi o diabo que conduziu ele, foi o Espírito. Olha para cá, nesse deserto que você está,
é da vontade de Deus. Esse deserto não é para te matar, é para te trazer novas experiências com Deus. Ó, Deus está forjando o teu caráter, está tirando algumas coisas da sua vida, porque no deserto você vê amigo ao nosso lado. Mas sabe por quê? Deus nos leva para o deserto para tirar os falsos amigos interesseiros que estão tudo na nossa volta. E aonde você está tem um círculo grande deles. Aí Deus te leva para o deserto. Aí, cadê que eles vão aparecer lá para orar juntamente com você? Nananina, não. Não vai aparecer. Então, deserto é lugar de aprendizado. E Jesus, então, conduzido pelo Espírito Santo, ele foi levado ao deserto. Ó, depois da vírgula tem o porquê. Para ser tentado pelo diabo. É fácil ter um conflito com o diabo. Aí mostra que ele foi conduzido ao Espírito, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Mas para que Jesus foi tentado pelo diabo? Para provar para mim e para você, porque ele estava no seu estado de homem, para provar que, humanamente falando, em oração e jejum, eu e você temos toda a possibilidade de vencer Satanás também, de vencer o diabo. Por isso que eu citei aqui, a Bíblia diz: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é você que tem que fugir do diabo, não. É o diabo que tem que fugir de você. Agora ele só foge quando você está vivendo uma vida com Deus, na presença de Deus, e em oração e jejum. Ó, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Verso 2: e tendo jejuado, quantos dias? 40 dias e 40 noites, teve fome. Não diz que Jesus teve sede, porque eu disse aqui aos irmãos que o jejum de Jesus foi parcial. Porque a pessoa que fica 40 dias e 40 noites sem comer a coisa, depois de terminado o jejum, ela quer beber água, ela sente sede. E aí não diz que Jesus, depois que ele jejuou, ele teve sede. Porque Jesus apenas se absteve do alimento. Mas num deserto, humanamente falando, seria impossível não tomar a água no deserto. A irmã esteve por lá recentemente em Israel. Ali tem que andar com as garrafas de água, né, irmã? Porque no deserto não tem jeito. Então a Bíblia não diz que ele teve fome e sede. A Bíblia diz que, terminado o jejum, tendo jejuado os 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Ele teve fome. Fome aí representa necessidade. Olha para cá. Deus conhece a tua necessidade aqui nesta noite. Fome aí representa necessidade. Nós temos necessidade de Deus. Nós precisamos de Deus. Eu sempre digo, Deus não tem dependência conosco, mas nós temos dependência com Ele. Se cantou aí que Deus, sem a gente, Ele continua sendo Deus. Mas você, sem Deus, é alguma coisa? Tem um velho hino que diz: ó, nós somos uma folha seca, caída no chão.
Sem Deus, nós não somos nada, absolutamente nada. A Bíblia diz que Jesus teve fome, e fome representa necessidade. Eu não sei o que você está precisando de Deus nesta noite, mas Ele sabe, e Ele pode suprir todas as tuas necessidades nesse deserto da vida que você está vivendo. Pastor, mas por quê? Porque Ele é Jeová Jiré, o Deus da provisão. É Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara todo tipo de enfermidade. Preste atenção, o verso de número 3, o 2 diz que tendo jejuado, isso aqui o Espírito Santo me faz entender aqui, ó, e tendo jejuado. Às vezes você diz, poxa, eu estou na oração e estou no jejum. A prova, eu estou na oração, estou no jejum e estou no deserto. Eu estou na oração, estou no jejum, estou desempregado. Estou na oração, estou no jejum, alguém está me perseguindo. Estou na oração, estou no jejum e o mundo está me virando de cabeça para baixo. Oh, meu irmão, sabe por que você tem suportado até agora? É porque Deus está contigo. Alguém disse aqui, se com Deus a coisa já não é fácil, imagina sem Ele, imagine sem Deus. Pastor, mas eu estou jejuando e a coisa está preta. Continue jejuando, que Deus vai mudar essa situação. A Bíblia diz, olha como Satanás é astuto, e é daí que a gente tem que se precaver e se revestir de Deus contra os seus ataques. Verso 3 diz assim: e chegando-se a ele o tentador, Satanás. Está vendo? Que quando você está na prova, quando você está na luta, olha aí quem chega para acabar de destruir você, te arrasar, te vencer, Satanás. E ele diz, olha, eis aqui pedra, transforma estas pedras em pães e mate a sua fome. Tu és o Filho de Deus, tu está com fome. Diz que terminou os 40 dias e 40 noites de jejuns, ele teve fome. Aí Satanás apresenta aqui a pedra, tem pedras aqui. Se tu és o Filho de Deus, mande que as pedras se transformem em pão e mate a sua fome. Você vê como Satanás é oportunista. Você está pensando que o poder de Deus é para isso? Porque se fosse assim, você mesmo na tua casa ia dizer, dispensa, em nome de Jesus. Tu está vazia, enche agora. E é só de coisa boa, viu? É arroz de primeira, feijão de primeira, geladeira, só tem água aí, viu? Só tem as garrafinhas uma batendo na outra. Você ia orar. Não, meu filho, poder de Deus não é para isso. Olha como é que Satanás, ele queria que Jesus usasse o poder de Deus para benefício próprio. Não, tem gente se exibindo aí com os dons de Deus. Isso não é para se exibir, não. Olha o que Jesus falou. Satanás, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pastor, Satanás parou? Não. A Bíblia diz que, verso 5, Satanás transportou Jesus à cidade santa e ele o colocou bem na ponta, lá no pináculo do templo, e disse, olha, se tu és o Filho de Deus, faz o seguinte, nos dá a prova concreta disto, pula daqui de cima abaixo, a gente saberá que verdadeiramente tu és o Filho de Deus, porque ele vai te dar livramento. E o diabo cita até a Bíblia. Você está pensando que o diabo não conhece Bíblia? Conhece às vezes mais do que alguns crentes que nem Bíblia tem, nem lê Bíblia. Ele cita o Salmo 91, versos 11 e 12.
está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropece com seu pé em alguma pedra. Citou o que estava escrito. Aí Jesus, você conhece por quê? Ele conhece, porque ele estava lá, era o querubim ungido. Mas foi expulso do céu porque se rebeliou. Cuidado com a rebelião, meu irmão. Ele foi expulso e ele conhece a Bíblia. Mas aí Jesus cita novamente a palavra, mas com conhecimento e obediência. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Poder de Deus não é para isso, irmão. Eu me lembro de uma certa feita que alguém diz: está escrito aqui, se beber em alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos até na serpente, não vai acontecer nada. Eu vou pegar esse veneno aqui para ver se o poder de Deus... vai morrer, meu filho. E a pessoa, vai pôr a mão na toca lá da serpente, vai morrer. Está querendo desafiar. Poder de Deus não é para isso. Agora tem uma: se alguém envenenar uma comida, e essa comida chegar até você, e você que tem um hábito de abençoar e de agradecer a Deus e orar, você vai comer esta comida e não lhe fará dano algum. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, e Ele tira todo o veneno da comida. Então é para isso. Então Satanás diz: tu és o Filho de Deus, pula daqui. Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Para finalizar, por causa do nosso tempo, você pensa que Satanás desistiu? A Bíblia diz aqui, no versículo de número 8, que novamente Satanás o transportou a um monte muito alto. Quem sabe o Monte Hermon, o monte mais alto da Palestina, o Hermon, conhecido como Tabor. Preste atenção, ele leva Jesus lá, e como um telão, não pequeno assim, quem sabe um cinema, ele começa para mostrar para Jesus todos os reinos do mundo e as glórias dele. Começa a mostrar todas as orgias, todas as coisas aparentemente banais, mas diante da nossa vista são maravilhosas. E o diabo começa a mostrar para Jesus. Quem sabe, você pensa que mostrou as coisas da época? Não, que lá, não, mostrou desses últimos tempos. Eu acredito que mostrou a Anitta quase pelada ou pelada dançando. Mostrou a orgia desse mundo, mostrou tudo para Jesus. E disse: tá vendo? Tudo isso me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Se tão somente você se prostrar e me adorar, tudo isso será teu. O que eu fico pensando é que Jesus disse não, não e não. E a gente está abraçando aquilo que Jesus disse não. Ele também disse: olha, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Fica em pé, eu não tenho mais tempo, isso aqui é muito precioso. Por quê? Eu abordei esse tema. Esse deserto não dura para sempre.